A gente já falou o que que não é normal em relação ao xixi, em relação ao cocô, em relação ao controle da urina e da fezes. E aí, quando a gente fala de disfunção pélvica, a gente fala do controle desse sistema todo, né? E também da questão sexual, que faz parte, são órgãos Sim, sexuais que estão naquela região pélvica também. é, E aí eu não sei se o buraco é mais embaixo, se é mais, ou se tem parâmetros de normalidade, não né? tem. Porque a gente está falando de coisas de Individuais. sensações muito individuais, não é isso? Quando a gente fala da parte sexual, Lud, a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, que o nosso assoalho pélvico. Então, por isso que quando a gente fala de disfunção pélvica, a gente precisa falar da função de continência, que é segurar o xixi e o cocô, que segurar essas funções que a gente precisa, a função sexual e a função de sustentação de órgãos pélvicos. É a função do nosso assoalho pélvico, tem três funções. E quando a gente tem qualquer lesão, seja de origem, né, de encéfalo, digamos assim, né, do cérebro mesmo, ou de medula, além de prejudicar as funções do intestino, da bexiga, também podem alterar as funções sexuais. No caso do homem, ele pode ter disfunção erétil, ou seja, ele não conseguir ter ereção suficiente para uma penetração, para uma relação sexual satisfatória. Ou ele pode ter uma ereção e que ele não chega à ejaculação, né? Então ele fica com aquela ereção prolongada e persistente e sem chegar ali ao orgasmo, sem chegar à ejaculação. O que acaba, às vezes, frustrando tanto ele quanto a parceira e às vezes, criando até situações de conflito no relacionamento. Por isso que eu sempre falo que quando a gente recebe esse tipo de paciente, a primeira coisa que a gente pergunta, esse paciente já está em acompanhamento psicológico, neuropsicológico, enfim. Ele precisa estar em acompanhamento, por quê? Porque o prazer, Lude, ele não é só físico. Quando a gente fala de prazer sexual, a gente está falando de uma integridade física, mas a gente também tem que falar de uma integridade psicológica. Então, muitas vezes, esse paciente, ele não está com tanto problema na parte física, mas ele acabou de sofrer, sei lá, uma AVC, ficou grave, entubado, não sei o quê, às vezes um paciente muito jovem, num relacionamento novo. E ali a ansiedade, aquela necessidade de saber se ele vai conseguir suprir as expectativas da parceira. E tem também muito aquela questão social, né? Ah, será que eu vou ficar broxa? Eu vou ficar impotente? Infelizmente, ainda vivemos numa sociedade que pensa que a relação só é possível se houver um contato de penetração, né? As pessoas esquecem que tudo que acontece no ato é relação, né? Então a gente precisa primeiro acabar com esse tabu. E aí, Lud, essa questão sexual, ela pode atrapalhar tanto a sensibilidade, no caso de homens e mulheres. Então, no caso de homens, sensibilidade principalmente na parte de cima do pênis, que a gente chama de glande. E na mulher, a sensibilidade do clitóris, tá? E isso na mulher, a gente consegue, tanto na mulher quanto no homem, trabalhar de uma forma significativa em parceria com uma neuropsicóloga ou uma psicóloga, para que a gente trabalhe corpo e mente junto, tá? E eu sempre falo uma outra coisa importante também, que é a gente explorar outras áreas além do óbvio. Porque quando a gente pensa em relação sexual, em sexualidade, a gente pensa em genitália. No mais fora de genitália que a gente pensa é mama, no caso da mulher. E a gente esquece que nosso corpo é 100% inervado, ou seja, é possível sentir prazer em qualquer parte do nosso corpo. Então, o paciente imagina que ele teve uma lesão alta, né? Então, teve um traumatismo de C5, C6. Esse paciente, a sensibilidade de pescoço para baixo não existe, né? É nula. Então, quer dizer que essa mulher nunca mais vai sentir um prazer? Não é assim que funciona. Ela pode descobrir outras áreas que possam trazer realmente um bem-estar, uma sensação de prazer comparado ao prazer sexual. O mesmo vale E para assim, o homem.